Graça e paz, meu querido e nobre peregrino. Estamos mais uma vez no caminho da fé. É o nosso canal, lembra? E nós somos peregrinos a caminho da Nova Jerusalém Celestial. Em primeiro lugar, quero perguntar como vocês estão, como você está. Eu sei que está bem porque Deus está cuidando de tudo. Amém? Tudo está no controle de Deus e nada foge do seu controle. Meu nome é Eli Maria, eu sou uma simples e humilde missionária, trabalho com missões integral. Esse canal ele foi criado para este fim. Vamos lá, né? Nós estamos na Galeria da Fé, Hebreus 11, falando de cada personagem que está ali na Galeria da Fé, né? E é a vez de Moisés. Já vamos no vídeo 27º vídeo sobre a infância, o nascimento da infância de Moisés e preparação nas faculdades egípcias. Vamos também, já vimos ele indo para o deserto, voltando para libertar o povo de Deus, as maravilhas que Deus operou ali no Egito, a travessia do Mar Vermelho. Vimos a primeira prova que o Senhor passou, fez o povo passar ali em Mara, né? E estamos agora no deserto de Sinai. No deserto de Sinai, na frente do Monte Sinai. Lembra que ontem eu disse que nós iríamos falar sobre o tabernáculo, né? Que eu achei um pouco vago a nossa explicação, né? Eu não sou nenhuma teóloga, eu não sou nenhuma pregadora, eu apenas gosto de falar da palavra de Deus, eu amo, né? E quando eu não sei, eu vou investigar. Mas antes de começarmos o tabernáculo, eu quero pedir aos meus queridos e nobres peregrinos que abaixo do vídeo tem um like, dê o seu like, é muito importante o like. Se inscreva no canal, nos nomes vermelhos, tem um sininho da fé, aperte no sininho e compartilhe para os seus familiares, parentes, irmãos, amigos, grupos. Compartilhe, porque é bom compartilhar das coisas de Deus, amém? E comente, faça um pedido de oração, comente sobre o assunto, amém? E assim, abaixo ainda do sinal tem uma seta para baixo, que é a descrição dos vídeos. E nós ontem eu coloquei o que na descrição dos vídeos? Eu coloquei sobre idolatria, que nós paramos em Êxodo 32, quando Moisés quebra as tábuas, e a gente ficou no 25, para que vai ser, Moisés manda matar os idólatras, né? Quero agradecer a todos os inscritos, os que entram e não se inscrevem, os que dão like, os que não dão like. Quero agradecer a todos. Deus abençoe ricamente a vida de vocês e a família de vocês. Amém? Eu disse que ia falar do tabernáculo. Lembra do tabernáculo? E falei da revista, quem está lembrada? Da Escola Bíblica Dominical de 2019. Eu estava na sala de aula, eu era aluna, como ainda sou aluna hoje. E aqui quem me arranjou foi uma irmã em Cristo que fazia parte da mesma sala nossa, né? E se eu não estou enganado, eu passei um tempo na sala dela, depois fui para outra, para ajudar a nível de número, né? E aqui é uma lição boa do tabernáculo e sobre os utensílios. E nós vamos ver. Me interessou muito, me alegro quando eu vejo as coisas de Deus. Vamos abrir aí em Êxodo 25, 8. Se você tem essa revista da Escola Bíblica Dominical,
Procure alguém que tenha, peça ou emprestado, peça para doar, que é sobre o tabernáculo de 2019. 25 de Êxodo 8. E me farão um santuário e habitarei no meio dele. Texto áureo. É a primeira lição. Verdade prática. O tabernáculo de Moisés foi o protótipo da igreja de Cristo, na qual hoje Deus habita e manifesta a sua glória. Ali era o retrato do futuro, que ia ser o quê? A igreja de Cristo. Vamos ver, eu não vou falar sobre a leitura da semana, mas vamos logo na introdução, que é a primeira lição. Quero falar um pouco para vocês entenderem. O tabernáculo, o lugar de habitação de Deus. Deus sempre desejou se relacionar com o seu povo. Ao longo das Escrituras Sagradas, o Pai Celestial buscou se revelar ao ser humano para relacionar-se com ele. Deus é um ser pessoal. Lembra quando ele tinha aquele relacionamento dele com Adão? Toda virada do dia ele ia conversar com Adão, lembra? E depois ele se revelou para quem? Noé, e depois para Abraão, e assim até nós. Nesta primeira lição veremos que o tabernáculo foi construído para que Deus habitasse nele e se encontrasse com o seu povo. Assim compreendemos que essa construção requereu a participação humana por meio de ofertas voluntárias, que esse projeto veio da mente de Deus e que há uma relação tipológica entre o tabernáculo e a igreja de Cristo. É uma relação tipológica, quer dizer, era uma profecia que ia haver uma igreja ao longo do futuro dos anos. Amém? Me esqueci de dizer, pegue sua caderneta, sua caneta para as anotações, seus lápis de cores e como não esquecer a sua Bíblia. E se você tem essa lição que eu pedi para você procurar, vá atrás desta lição. A parceria de Deus com o seu povo para a construção do tabernáculo. Primeiro tópico, primeiro subtópico. Por que construir um tabernáculo no deserto? O pioneiro pentecostal Gwyneth, que restringiu uma monografia para a sua graduação teológica, na qual foi escrita à mão e apresentado no Seminário Teológico Sueco em Chicago, Estados Unidos, 1909, iniciou o seu texto monográfico assim: por ordem divina, o tabernáculo, propriamente dito, a mosaica tenda do testemunho, constituiria uma morada sagrada erguida segundo o modelo celestial. Ele está falando aqui que o Senhor deu um modelo, porque foi o Senhor que deu um modelo segundo o modelo celestial. Desde que os israelitas saíram do Egito a caminho até as cercanias do Monte Sinai, onde Deus falou com Moisés, revelou-lhes suas leis, o Altíssimo quis habitar entre o seu povo. Então era necessário um tabernáculo. Por isso ele concedeu a Moisés o plano de uma tenda. Tabernáculo é uma tenda, uma grande tenda, como eu falei anteriormente, a fim de construí-la para reunir o povo de Israel diante dele e assim receber sua palavra. Essa tenda, denominada tabernáculo, era de caráter provisório, pois poderia ser armado e desarmado durante o caminho, a caminhada de
israelita pelo deserto. Então, era um tabernáculo, era uma construção móvel, como nós, né? Nós nos movemos para onde a gente for, Deus está dentro de nós através do Espírito Santo e vai. Então, para onde, quando a nuvem se levantava e a coluna se levantava, era porque era para desarmar o tabernáculo. Conforme escreveu na Wingate, a razão principal de sua existência era de servir como uma morada sagrada, um lugar de encontro em Deus e o seu povo. O encontro com Deus do seu povo era um lugar sagrado. Agora, no segundo subtópico tem a materialização da obra de Deus. O projeto de Deus teve original no céu e se materializou na terra por meio de seus filhos. A construção do tabernáculo se efetivou mediante a participação do povo de Deus através de ofertas alçadas e voluntárias como ouro e prata, cobre, pano azul, púrpura, carmesim. A obra de Deus requer parceria humana. Como foi que esse povo adquiriu tanto ouro, tanta prata, tanto linho fino? Como foi? Quem lembra? Quem lembra? Foi com a indenização dos egípcios que Deus mandou o povo de Israel pedir a eles prata, ouro, tudo que fosse de bom para construir o tabernáculo. E Deus, ele não quer trabalhar só, ele quer ter parceria com o homem. Ele podia fazer só? Isso nem se pergunta, é lógico que sim. Mas ele quer essa integração do homem com ele, do divino com o homem com o divino. Aleluia. No tempo da graça, o principal da manutenção da igreja local é o mesmo. O dízimo e as ofertas usadas para a manutenção da igreja e para o mantimento das viúvas e dos órfãos. Amém? Tópico 3. 3 verdades bíblicas que o ofertante deve saber em Êxodo 25, 2. A oferta foi um plano de Deus para o sustento de sua obra. No Antigo Testamento, há uma promessa de bênção material para que reconhecesse essa verdade. Aqui não há o estímulo para se negociar oferta e bênção, mas a afirmação de que a vontade do Senhor é que contribuímos generosa e voluntariamente para a sua obra, reconhecendo que Ele domina até as nossas finanças. Isso deve ser voluntário, jamais por coração. Então, a manutenção da igreja é bíblica, é voluntária, não é para negociação, né? Não é para deixar nenhum ministro, nenhum obreiro, nenhum sacerdote rico, milionário. Isso não existe. Isso é avareza, isso são lobos devoradores. Mas é para a manutenção do Senhor, não é para o bel prazer de ninguém. No tópico 2, temos uma síntese aqui antes de ir para o tópico 2. Deus estabeleceu uma parceria com o seu povo para construir o tabernáculo. Olha, eu estou vendo a revista da Escola Bíblica Dominical sobre o tabernáculo 2019. O tabernáculo foi um projeto de Deus. Após estudarmos a primeira seção do versículo 1 e 7, que mostra conclamação do Senhor ao seu povo para a construção do tabernáculo por meio das ofertas alçadas, agora nós determinamos nos versículos 8 e 9, pois este revela como Deus
elaborou esse projeto. Então, foi uma conclamação de Deus. Deus deu o projeto a Moisés. Moisés levou para os anciãos. Moisés levou para o povo também. Tinha ouro, tinha bastante prata, tecido, porque eles conseguiram, com a indenização do Egito, foram 430 anos de escravidão. Então, era uma conclamação de Deus. O primeiro tópico o subtópico do segundo tópico. Deus arquitetou o tabernáculo, Êxodo 25:8. E me farão um santuário e habitarei no meio dele. Então Deus arquitetou, Deus planejou o tabernáculo, e o que Deus ordena a gente tem que fazer. Deus tem que estar no controle da nossa vida, como nós lemos aqui, até nas nossas finanças. O segundo subtópico do segundo tópico, o tabernáculo foi um projeto de Deus. Embora Moisés haja sido formado academicamente no Egito, nenhum item do tabernáculo era fruto da sua mente engenhosa e disciplinada. Recebendo instrução diretas de Deus, Moisés persuadiu ao povo hebreu a construir o tabernáculo, pois esse era um projeto celestial. Então, o autor aqui falou com muita propriedade, né? Eu nem sei quem é o autor desse semestre, depois eu vejo. Então, com toda a ciência que Moisés aprendeu no Egito, ele não usou nada aqui de engenharia nem ciência do Egito. Por que será? Porque ele passou 40 anos, lembra, no deserto, se esvaziando de tudo que aprendeu lá do Egito, porque Deus não queria nenhum resquícios do Egito na mente de Moisés. Então esse projeto arquitetônico, ele veio do céu. Tópico 3 do segundo tópico, subtópico 3. O plano terreno do tabernáculo, capítulo 25 do 9 do Êxodo. O plano terreno do tabernáculo continha um espaço físico de 100 por 50 côvados, aproximadamente 50 por 25 metros, uma vez que um côvado equivalente a 45 a 50 centímetros, pois a medida do côvado naqueles tempos era a distância entre um cotovelo e a ponta do dedo médio de um homem, certo? Um côvado era a distância do cotovelo à ponta do dedo médio de um homem, um côvado. Então vamos ver aqui no subtópico 3, o pátio. Esse espaço do tabernáculo era chamado átrio ou pátio e era fechado por uma cerca feita de cortinas de linho fino tecido e presas por gancho de pinos em pilares de madeira de acácia. E Êxodo 27:18. Eu gostei dessa lição, porque ele vem explicando cada coisa. Então tínhamos o que? O pátio, né? Que era coberto, tinha uma cerca de linhos finos. Olha aí, dá para ver o pátio. E essas estacas era ligada com essa cortina, esse pano de linho fino, e com essas pino enfiado na terra. Mais ou menos para vocês terem uma ideia. B. O altar do holocausto no espaço externo dentro do átrio, desde a porta de entrada havia o altar de bronze ou cobre, onde era feito as ofertas queimadas, principalmente onde era feito o sacrifício pelos pecados do povo. Êxodo 27, de 1 a 8, 38, de 1 a 6. Por que a gente falar do tabernáculo? Porque é muito importante e a gente vai ver lá adiante.
Hebreus botou Moisés estava simbolizando tudo, o decálogo, a saída, a libertação do Egito, o tabernáculo, tudo, e a gente tem que ver essas coisas para a gente crescer na graça e no conhecimento. Vamos agora ser a pia de bronze ou cobre. Havia também uma bacia de bronze ou cobre para que o sacerdote lavasse as mãos e os pés antes de entrar no interior do tabernáculo. Êxodo 30, 18, 21, 39 e 8. Para entrar no tabernáculo tinha que estar limpo. Será que isso fala alguma coisa para nós? Temos que nos limpar, né? Para chegar diante de Deus. De quê? Nos limpar de alguma coisa que fez o Espírito Santo se entristecer. D. A tenda do testemunho. O tabernáculo propriamente dito era parte interna e ficava dentro do pátio, composto por duas partes. O lugar santo, o lugar santíssimo ou santo dos santos. C. O lugar santo. No lugar santo havia 3 elementos: o candeeiro, candelabro ou castiçais, de ouro com 7 lâmpadas. Onde é que a gente vê isso? Em Apocalipse. Está lá no céu. Aleluia. E a mesa feita de madeira de acácia e coberta de ouro. Era chamada a mesa dos pães da propiciação. Por fim, ainda no lugar santo, de frente para a entrada das cortinas bordadas que dava para o lugar santíssimo, estava o altar de incenso revestido de ouro, no qual se fazia intercessões pelo povo de Deus. Êxodo 30, de 1 a 6, 37, 25 a 28. Todos esses material do tabernáculo tem sim significado. Por que tanto ouro? Porque lá é tudo de ouro. Certo? F. O lugar santíssimo, santo dos santos por último, e de fato em primeiro lugar está o lugar santíssimo, onde se encontrava a única mobília chamada de Arca do Cordeiro, número 10:33, ou Arca do Testemunho, Êxodo 25, 22, ou também a Arca da Aliança, na qual se guardava as tábuas da lei, Êxodo 31 e 18, lugar santíssimo. Vamos agora para o terceiro tópico, a relação tipológica entre o tabernáculo e a igreja. Tá vendo? Que a gente tem que saber. Por isso que eu digo a vocês, a gente tem que ler a Bíblia, peregrinos. Temos que ler a nossa Bíblia. Qual é a relação tipológica? Primeiro, a importância dos aspectos tipológicos do tabernáculo. O apóstolo Paulo deu importância a esta relação tipológica quando escreveu: tudo que antes foi escrito para nosso ensino foi escrito para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Romanos 15:4. O apóstolo Paulo falou do Antigo Testamento. Por que ele falou? Porque ele falou que a gente, tudo que está escrito para nos ensinar, consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Porque ele leu o Velho Testamento, ele leu. E o livro de Romanos, vale salientar, como toda a palavra de Deus é importantíssima, mas o livro de Romanos é de suma importância. Eu vou deixar essa tarefa para vocês, ler o livro de Romanos. Segundo, a igreja de Cristo é o tabernáculo de Deus na terra. Quem é a igreja de Cristo? É um CNPJ? Não, senhores, é eu e você. O tabernáculo é o templo de Salomão, simbolizam a igreja de Cristo, edificada para a morada de Deus em espírito. Efésios 2:22. Alguns textos do Novo Testamento faz a tipologia
o modo de comparação entre o tabernáculo e a igreja. Paulo tipificou a igreja como edifício de Deus para falar de crescimento coerente e organização da comunidade cristã. 1 Coríntios 3, 9. Neste edifício, os crentes em Cristo são identificados como pedras vivas, as quais são edificadas umas sobre as outras. Então, a igreja de Cristo e o tabernáculo de Deus na terra, ela tem como esse simbolismo. Neste edifício, os crentes em Cristo são identificados como pedras vivas. Paulo disse em 1 Coríntios 3, 9. As quais são edificadas umas sobre as outras. Portanto, a igreja é edifício espiritual construído para a morada de Deus, como o tabernáculo do Antigo Testamento. Somos o tabernáculo do Antigo Testamento. Como? Ela também é tratada como o templo de Deus. 1 Coríntios 3,16. A figura do templo aqui tem dupla referência, pois refere-se à igreja e também ao lugar da presença de Deus. A igreja é tipificada como a casa de Deus, de caráter familiar, porque a família que mora na casa. 1 Timóteo 3,15. O tabernáculo de Moisés era material e Deus habitava nele. A igreja e o tabernáculo espiritual. A igreja é o tabernáculo espiritual, onde o Altíssimo habita e se manifesta gloriosamente, em Efésios 2, 22. Agora vou deixar todas essas referências para vocês anotarem. Agora vamos, os artesãos do tabernáculo. Lembra? Segunda lição, os artesãos do tabernáculo. Procure por alguém que tenha essa revista de 2019, o tabernáculo. Mas um só é o mesmo Espírito, operando todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. 1 Coríntios 12, 11. É o texto áureo. A verdade prática é: o Criador dotou cada homem de talentos individuais para a sua honra e para a sua glória. Nós vimos anterior que o tabernáculo estava falando de nós no futuro, que vivemos hoje. E nós somos o tabernáculo de Deus. E Deus se relaciona conosco como se relacionava com Moisés e com Israel, com o tabernáculo. Introdução. Nesta lição veremos que Deus chama pessoas especiais para realizar obras especiais. Estudaremos a respeito da importância de ser cheio do Espírito Santo para realizar uma grande obra. E concluiremos a lição com um chamado à consciência a respeito do uso do talento dado por Deus para a glória dele. Ora, o Criador concedeu a Moisés instruções e capacitou pessoas para construir o tabernáculo, executar obras especiais. Não é diferente hoje, pois ele continua a capacitar os escolhidos para a sua obra e esperar que a façamos. Então, Deus, ele tem dons para todo mundo. Ele chama todos para realizar chamadas específicas. Ele capacita, como eu gosto de dizer. Quando ele chama, ele capacita, ele envia. Quando ele envia, ele se responsabiliza. E aqui Deus criou homens, chamou homens para esta obra
gloriosa e grandiosa que era a construção do tabernáculo. Como Deus capacitou, chamou Moisés e capacitou para tirar o povo dele das garras de Faraó, só Moisés poderia fazer aquilo porque ele foi chamado para aquilo. Então Deus levantou homens para fazer esta grande obra, que foi homens para construir o tabernáculo. Ponto central: Deus separa pessoas para fazer obras especiais. A sua chamada não é a mesma chamada minha. A minha chamada não é a mesma chamada sua, entendeu? Cada um tem uma chamada específica e dons específicos dados por Deus. Agora, que tudo seja para a glória e honra de Deus e que tudo, Jesus esteja no centro de tudo. Cristo tem que ser cristocêntrico, no centro da minha vida, no centro do meu ministério, no centro do que eu vou fazer. Porque se Cristo não estiver no centro, então é debalde. Homens especiais para serviços especial. Bezalel e Aholiabe, chamados por Deus. Êxodo 31, 2 e 6. Na lição passada vimos que o tabernáculo deveria ser construído bem como suas peças, habilidosamente talhadas. Para executar essas obras, Deus chamou Bezalel e Aholiabe. O primeiro era da tribo de Judá, o segundo da tribo de Dan. E tem que ser homens, no caso hoje, no tempo da graça, homens e mulheres que sejam salvos para fazer a obra de Deus. Homens e mulheres que sejam aliançados. Não foi aliançado, então não pode fazer. Êxodo 31, 2 a 6. Ambos foram capacitados pelo Espírito de Deus a fim de trabalharem em toda sorte de obra de ouro, prata, bronze e madeira. Então esses homens receberam o Espírito de Deus. Lembra que a gente leu alguns versículos do capítulo, que eu não estou recordada, de Êxodo, que o Senhor deu o Espírito Santo o Espírito de sabedoria a muitos homens. Está aqui os primeiros, Bezalel e Aholiabe. Eles iam trabalhar na talhação de ouro, de prata, de bronze, de cobre, de tudo. A prerrogativa de Deus, Êxodo 31, de 1 a 2. O texto bíblico na nossa lição mostra que Deus chama a quem Ele quer para executar sua obra. Quem chama é Deus. Então, se Ele chama, Ele sabe com quem pode contar. Então, não adianta ter arrumadinho para, como a gente vê hoje, essa gama de pessoas em ministério, isso, né? Muitas vezes não é nem chamado para aquilo. Então, a chamada vem de Deus. Ele conhece a natureza de cada filho e, de acordo com ela, distribui talentos conforme a capacidade de cada um. Não por acaso, para construir o tabernáculo, o Criador chamou pessoas inclinadas às artes e às ciências, capacitando-as para potenciá-las essas habilidades. Essa forma de Deus chamar está registrada ao longo das Escrituras. Pedro foi convocado para exercer